Bom, bom dia a todos. Na realidade, eu havia combinado com a Arilza que assim que nós instalássemos o novo equipamento, que eu fizesse um seminário para vocês para mostrar as potencialidades, as expansões possíveis para o equipamento. Só que para que todo mundo consiga acompanhar exatamente quais são as potencialidades desse equipamento, eu tenho que falar um pouquinho sobre geometria de medida, de difração, para que vocês consigam entender a diferença do novo equipamento em relação ao que a gente tinha. E a forma mais fácil de fazer isso é considerar que ninguém aqui dentro sabe nada, então é mais simples, certo? Demora muito menos e é muito mais tranquilo de fazer isso. Então, inicialmente eu vou fazer uma pequena introdução sobre geometria de medida e difração de raio-x. Logo em seguida, a melhor forma de preparação de amostra para uma difração, porque isso vive me perguntando no corredor o tempo inteiro. Qual é a melhor forma de você preparar uma amostra para difração de raio-x? Bom, então vou responder essa pergunta de uma forma geral. Muitos de vocês não vão conseguir fazer essa melhor forma de apresentação porque demanda de amostra, há necessidade de amostra. Porém, se vocês quiserem fazer o uso de toda a potencialidade desse equipamento com difração em alta resolução, vocês vão ter que preparar melhor a amostra. O fato é esse, né? Quer dizer, uma coisa depende da outra, né? Pois bem, então vamos lá. Só um pequeno histórico. Aqui no departamento de Química, nós temos, na realidade, tínhamos 4 equipamentos, agora essa semana quando foi instalado, nós já começamos o processo de desfazimento do mais antigo. O primeiro comprado aqui no departamento de Química é um Geiger Flex. Ele era um espectrômetro, não era um difratômetro, então ele tinha tanto a parte de difração quanto a parte de fluorescência. E é um equipamento que foi adquirido em 73. Portanto, ele tem 51 anos de uso. Ainda era operacional, mas já não tinha mais peças de reposição. A qualidade da difração era muito aquém dos demais equipamentos que a gente tinha, então já há muitos anos a gente não fazia difração desse equipamento porque não são comparáveis às difrações dos outros, né? Pois bem, então, na época em que eu estava em Dublin, fazendo parte do doutorado, eu trabalhei lá com o D500, e naquela mesma época eu fiquei de 93 a 95, o departamento de Química comprou o D5000, que é uma geração acima do D500. Esse equipamento chegou para o departamento de Química em 93, portanto 31 anos. Só tem um problema com o Siemens. Ele funciona? Funciona, é um ótimo equipamento. Só que o problema é que a Bruker comprou o braço de difração da Siemens e claramente falou o seguinte: nós não vamos vender peças para o Siemens. Então, se você pede uma lâmpada, eles têm a lâmpada, mas não vendem, porque é interesse deles trocar pelo Bruker. Inclusive, quando você pede compra uma lâmpada, eles te oferecem ficar com o Siemens e te vender um Bruker novo. Então, na realidade, é o que acontece, né? A gente tem que lidar com esse tipo de coisa. Então, esse equipamento, embora ainda funcione, a gente não tem peças de reposição mais para ele. Tem o Shimatsu. O Shimatsu é um excelente equipamento, é o que tem atendido a vocês desde 2013. Desde que a professora Clotilde aposentou, eu fiquei responsável pelo laboratório de difração e nesses 16 anos, ela se aposentou em 2008, nós paramos por 2 semanas. Nas 2 semanas nós paramos, mas não foi por conta do equipamento, é porque o ar-condicionado queimou. Então, como nós só tínhamos um na sala, a gente tinha que mandar o ar-condicionado para ser consertado e aguardar que voltasse. Então, nós paramos 2 vezes por 2 semanas nesses 16 anos. Esse equipamento é o que estava servindo ao departamento de Química, que vai servir ainda por algum tempo. Porém, em janeiro do ano passado, nós fomos comunicados que ele foi descontinuado pela Shimatsu, o que significa dizer que nós vamos ter mais 10 anos de peças de reposição, mas depois disso é na sorte. Quer dizer, ele vai funcionar até a hora em que não precisar de uma peça para repor, né? Então, ainda vai funcionar. Nós compramos tubo e cabo de alta tensão, que é o que morreu durante a pandemia nesse equipamento. Para quem não sabe, tubo é feito, você não armazena tubo, ele gera uma resistência imensa no anodo, e a hora que você põe potência no tubo, via de regra, ele queima. Então, os tubos são feitos. Então, o tubo para esse equipamento está sendo feito, isso vem do Japão, o cabo de alta tensão também. Ainda não recebemos. E a Química tinha comprado, via esse projeto do SEI, o Anton Par. Bom,
O professor Luciano, aqui presente, ele participou dessa compra via o SEI. A única coisa que coube a mim foi dar a opinião técnica. E comparando todos os equipamentos que estavam disponíveis para serem comprados dentro do orçamento que a Química tinha, o melhor de todos era o Anton-Par. Melhor em escalabilidade e em capacidade de trabalho. Esse equipamento hoje ele deve custar algo em torno de R$1.600.000. A Química conseguiu um ótimo desconto, comprou esse equipamento por mais ou menos R$700.000, mas sem os acessórios. Acessórios esses que eu vou mostrar para vocês, discutir a potencialidade desses acessórios e espero que a gente, em projetos comuns com outros professores dentro do departamento de Química, consiga comprar, porque atende a 100% da demanda do departamento de Química. Inclusive com técnicos que nós não temos aqui, como o SACS e o PDF. Pois bem, vou discutir isso um pouco à frente, né? Bom, o laboratório, então, eu continuo como coordenador do laboratório e como vice-coordenadores, a professora Arilza colocou o professor Luciano Montoro e Renata. Ótimo, agora nós somos 3 no laboratório, isso dá uma dinâmica no laboratório, né? Antes ficava tudo por conta de uma pessoa só. Pois bem, então vou dividir essa apresentação em 4 partes, não vou gastar muito tempo em nenhuma delas. O objetivo é mostrar para vocês o que vocês têm para trabalho. Uma primeira introdução à geometria de medida, isso é absolutamente essencial para que vocês entendam por que esse equipamento gera difrações de alta resolução comparado aos demais equipamentos. A parte 2, um pouquinho sobre a preparação de amostra, como eu disse, é uma pergunta que todo mundo me faz no corredor, então vou responder de uma vez. Qual que é a melhor forma de a gente preparar uma amostra para difração de raio-x, tudo isso muito rápido. Vou mostrar o equipamento, as características do equipamento e a parte dos acessórios, que eu acho que são absolutamente essenciais para o departamento de Química, né? Especialmente para quem trabalha com polímeros, para quem trabalha com materiais. O caso do SACS tem um acessório espetacular para quem trabalha com polímeros. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre geometria de medida, né? Um difratômetro, tanto de pó quanto de monocristal, eu vou ficar aqui preso apenas ao de pó, não vou falar do monocristal. Ele é um instrumento óptico, literalmente, com 2 elementos de ótica, o círculo do difratômetro e o círculo do goniômetro. São 2 óticas completamente diferentes no equipamento de difração de raio-x. De uma forma geral, a gente tem o círculo de foco, é esse que está em linha pontilhada aqui, ó, do qual a sua amostra faz parte. O círculo do difratômetro é esse círculo maior, em que aqui quase que coincide um raio, depois nós temos uma figura ali em que isso não coincide, para que fique clara a diferença entre um e outro. Mas o que a gente precisa primeiro entender é que nós podemos fazer uma medida de difração de raio-x com 2 geometrias, a geometria θ2θ e a geometria θθ. Os últimos equipamentos que nós compramos são só θθ. É muito mais vantajoso do que uma θ2θ, mas enfim. O Siemens era θ2θ. Segundo o teorema de Arquimedes, o que nós podemos, resumindo a coisa, sem precisar ficar lendo o que está escrito aí, é o seguinte. Em qualquer 2 pontos do círculo do difratômetro, em um nós posicionamos a fonte, o tubo de raio-x, no outro nós posicionamos o detetor. Então, por questões geométricas, para qualquer posição desse ponto P, o ângulo x é constante nesse círculo. Então, um difratômetro está baseado no tamanho do círculo do goniômetro. Quanto maior esse tamanho do círculo, ou quanto mais escalonável ele puder ser, maior a resolução da medida. Essa é a limitação de um difratômetro de bancada. Ele é pequeno e você não pode expandir o raio do difratômetro. Portanto, a resolução é fixa, né? Pois bem, reparem aqui, tem uma figura melhor, mas eu vou só chamar a atenção. A sua amostra vai ficar posicionada em qualquer ponto desse círculo, independentemente de qual ponto, normalmente é o ponto basal, né? Aqui está a sua amostra, o acoplamento 2θ, é só uma figurinha ilustrativa, tem uma figura melhor para a gente enxergar isso aqui, mas reparem que aqui a amostra está curva. Essa é a primeira limitação de um difratômetro. Você não pode usar amostras grandes. Por quê? Porque se a sua amostra for grande, ela tem que ser curva, seguindo a curvatura do raio do goniômetro.
Isso é inviável, não tem como a gente preparar uma amostra em pó curva. Então, qual que é a saída? É você ter um raio de goniômetro grande o suficiente para que a sua amostra pequena seja um ponto desse círculo, mas não um ponto curvo. Ok? Porque senão nós vamos ter problemas de foco, focar o feixe difratado. Ok. Então é isso aqui. Ó. Aqui nessa figura está mais claro o que eu queria falar para vocês. Nós temos aqui o raio de foco, esse R maior, e o raio do goniômetro, esse em verde, onde a gente posiciona fonte e detecção. Esse é todo um instrumental óptico de um difratômetro de raio-x. De forma que nós vamos posicionar a sua amostra no centro, no núcleo do raio de foco e como uma tangente ao raio do difratômetro. Essa é a posição convencional de qualquer difratômetro. Pois bem, só um pequeno detalhe, esse raio do difratômetro ele é fixo porque os equipamentos são feitos a partir de um raio específico. O Shimatsu ele tem um raio de 250 milímetros, o Anton-Par 360 é expandível até 400 milímetros, um de bancada costuma ter um raio de 150. Então, na realidade, existe um comprometimento no raio de foco em relação ao raio do difratômetro. De uma forma geral, o raio de foco varia de infinito a R sobre 2, de forma que você consiga acoplar aquilo no centro do equipamento. Né? Muito bem. Então, durante uma medida de difração, essa é a geometria que a gente segue. Você tem aqui o raio de foco, é esse que está aqui meio numa cor laranja, aqui o raio do difratômetro, a sua amostra está posicionada nesse ponto, e o que a gente espera que ocorra é que a sua amostra seja tangente ao raio do goniômetro. Ela tem que ser tangente, porque senão, na hora em que a difração ocorrer sobre sua amostra, ela é desviada do detetor, o que significa dizer que vai ter feixe difratado que você não colhe. Né? Então, essa é uma das maiores limitações, é o tamanho da amostra que você põe aqui. Por isso, os equipamentos são feitos com raios grandes, 360 milímetros, 400, 200 milímetros, para que aquela sua amostra pequena que você preparou ali de 1 centímetro, ela seja um ponto desse círculo, porque senão ela teria que ser curva, para que você tenha foco. Né? Muito bem. Bom, aqui começam as diferenças do Anton-Par. O Anton-Par usa um raio de difratômetro de 360 milímetros e ele é expansível fisicamente a 400. 2 parafusos, você expande, separa as óticas primárias e secundárias e você aumenta para 400. A resolução aumenta significativamente com apenas esses 10% a mais, né? 36 em 360. Né? Mas vamos chegar lá. O que importa aqui é que vocês entendam que nós temos 2 raios a serem satisfeitos na geometria de medida. No raio do goniômetro, eu sempre posiciono a fonte e o detetor e espero que em qualquer difração que ocorra, vejam essas linhas vermelhas, seguindo o teorema de Arquimedes, o feixe difratado vai direto para o detetor. Assim a gente aproveita 100% da difração gerada sobre a amostra. Claro que isso depende do quanto da amostra você está irradiando. Em outras palavras, você está iluminando com o feixe. Né? Pois bem, vamos entender as geometrias θ, 2θ e θ e por que uma é melhor do que a outra. Os difratômetros antigos, todos eram θ, 2θ. Por quê? Porque existe uma dificuldade mecânica de você fazer o tubo se mover. Então, numa geometria θ, 2θ, a fonte, o tubo, ela é fixa, ela não varia, a sua posição é absolutamente fixa em relação à amostra. A sua amostra está aqui. Ó. Então, a fonte é fixa, vai emitir raio-x diretamente sobre sua amostra. Quem vai fazer o movimento de acoplamento que você pediu para varrer de 10 até 100 graus 2θ, quem faz esse movimento em arco é o detetor e a amostra para compensar o acoplamento. Então, no equipamento θ, 2θ, tanto o detetor vai ter que fazer o movimento em 2θ, quanto a sua própria amostra para compensar o acoplamento. Qual é a limitação disso? Imagine você montando uma amostra em pó fino, bota no seu porta-amostra e durante a medida o seu porta-amostra faz isso. Via de regra,
não é incomum a sua amostra cair do porta-amostra. Né? Muito bem. Então, isso aqui ainda traz uma outra, um outro fator negativo na medida com uma geometria θ 2 θ. Qual seria? Se a sua fonte é fixa e a sua amostra faz esse acoplamento para acompanhar aquilo que foi sugerido do ponto de vista de varredura, o seu detetor tem que fazer um movimento em arco que é 2 θ. Qual que é o problema dele fazer o movimento em arco com 2 θ? Mecanicamente nenhum, mas na prática imenso, porque ele vai contar 2 vezes o background da sua amostra. O θ e depois mais um θ para fazer o movimento em 2 θ. Então ele conta o dobro do tempo a radiação de fundo da sua amostra. Isso significa dizer que o background sobe. Ok? Quando a gente compara, então, a medida com um θ-θ, qual que é a diferença? Bom, no θ-θ, agora a fonte é móvel. Então, o tubo de raio-x se move junto com o detetor. Eles fazem um acoplamento de varredura simultâneo. Então, tanto o tubo quanto o detetor vão se movimentar. E já que os dois se movimentam em relação a uma amostra que está parada, eles têm que se movimentar apenas em θ. Se ele se movimenta apenas em θ, ele conta metade do background, porque ele não precisa fazer o arco em 2 θ. Então, a comparação imediata de uma medida feita no equipamento θ-θ e no equipamento θ 2 θ é que no θ-θ o background é menor. Porque você conta metade do tempo em arco a luz dispersa na sua amostra. Né? Tem muita dispersão. Está claro até aqui? Tranquilo? A diferença básica entre as duas medidas, né? As duas geometrias de medida. Pois bem, qual é a outra coisa que vai fazer diferença? A outra coisa que vai fazer diferença é o campo iluminado pelo feixe. Quer dizer, você tem uma amostra, você está fazendo um feixe de raio-x chegar à sua amostra. Qual que é o campo que esse feixe varre? Muito bem. O campo que esse feixe varre, ele é coordenado por essas proporções aritméticas e trigonométricas, porém, vai depender diretamente de qual é a fenda que você usou. Só um exemplo. Se a gente pega a fenda de meio, quando você estiver varrendo, quando você estiver em 40 graus, você vai estar varrendo mais ou menos 10 milímetros da sua amostra. À medida em que você aumenta o grau de varredura, quando você chegar a 100, na mesma fenda que você está usando, você está varrendo metade da amostra. Que problema tem isso na medida? Olha, você está varrendo metade da amostra, você está contando metade da radiação. Então você tem que ter uma compensação. Porque senão você começa com picos inteiros, muito intensos no início e vai dar uns picos desse tamanhozinho no final. Né? Muito bem. Então, para isso, a gente controla a varredura de fenda. Esse equipamento tem uma coisa curiosa. Ao longo da medida, ele ajusta a fenda para que a área iluminada da sua amostra seja constante. Então, você não tem esse desnível de contagem do início para o final do difratograma. Muito bem. Aqui é apenas um exemplo. Olha, se a gente usar uma fenda de 0,05, o que está em vermelho aqui é o que de fato o feixe está varrendo na sua amostra. E muita gente não mexe nisso. A figura põe a sua amostra no difratômetro e lê. Você não sabe nem se ela é comparável à medida anterior que você fez, porque depende da fenda com a qual a medida foi feita. Né? Pois bem, a gente pode chegar a um erro como esse, botar uma fenda muito pequena e, portanto, varrer uma fração mínima da sua amostra, ou a um outro erro, botar uma fenda muito grande e ler também o porta-amostra. Comum. Você pega uma difração em que você tem picos extras, além daquilo que você quer, quando você vai ver, você está varrendo o porta-amostra. Você tem picos de alumínio, seu porta-amostra de alumínio, picos de aço, seu porta-amostra de aço, e assim sucessivamente. Então, existe um compromisso entre a fenda que você usa e a área que você varre na sua amostra. A condição ideal é essa aqui, ó. Toda a área do seu porta-amostra está sendo varrida. Como eu disse, à medida em que o ângulo variar, essa área varia. Então, esse equipamento ajusta eletronicamente a área de forma que ele vai varrer sempre a mesma área. Isso é um avanço significativo, porque você vai ter sempre a mesma intensidade na sua faixa de ângulo medida. Né? Você não vai ter variação de área varrida no seu experimento. Ok. Vamos fazer uma outra introdução com relação a uma das vantagens do equipamento, que é o seguinte: quando você irradia uma amostra, o que você está gerando na superfície dessa amostra?
Bom, a primeira coisa que você está gerando na superfície dessa amostra, o seu feixe incidente de raio-x atinge qualquer cristalito desse, você tem a difração. Então, esses que estão em escuro, eles vão difratar e vão para o detetor. Mas a gente tem que saber que uma outra coisa gerada na sua amostra é luz difusa, porque uma série de defeitos no seu próprio cristalito, nos seus próprios grãos, vão gerar um aumento de dispersão de luz. Tá claro? O feixe raio-x é uma onda eletromagnética, então vai dispersar como qualquer luz em uma superfície. Né? Muito bem, mas é só isso? Não. Eu ainda tenho as dispersões de luz primárias e secundárias. A primária é aquela feita pelo próprio feixe. O feixe chega, bate num canto de um cristal e gera essa luz difusa aqui, esse espalhamento. O espalhamento secundário é esse espalhamento que foi gerado a partir do feixe primário gerar um outro espalhamento dentro da sua amostra. Isso tudo ocorre simultaneamente. É uma bagunça, é como se você tivesse acendido a luz sobre um espelho. Ele gera radiação para tudo quanto é lado. Aí vocês veem a dificuldade de detecção. Por quê? Porque vai chegar no detetor apenas aquilo que saiu com um ângulo específico para chegar à detecção. Certo? Aquilo que não saiu com um ângulo específico para chegar à detecção é perdido, literalmente, na amostra, na sua medida. Então, essa dispersão de luz, tanto a primária quanto a secundária, a gente pode diminuir significativamente, porque embora a sua amostra vai gerar uma dispersão gigantesca, quem mais gera dispersão ali é gás. Gasosa, mistura gasosa, oxigênio e nitrogênio. Nós não vemos essa dispersão num tubo de raio-x porque o fluxo é baixo, de baixa intensidade. Mas é imensa a dispersão que a mistura gasosa, a dispersão de luz que a mistura gasosa gera nesse seu porta-amostra. E uma forma de eliminar isso é colocar em vácuo, que é outra facilidade que esse equipamento permite. Aqui, olha, só uma foto ilustrativa do que eu estou falando. Isso aqui é lá no síncrotron, lá no LNLS, o síncrotron antigo, não o novo, em experimentos que eu fui fazer. Como é que você sabe se o feixe está chegando à sua amostra? É simples, é só não fazer vácuo na câmara, porque a intensidade do feixe síncrotron é tão alto que você vê a fluorescência da mistura gasosa. Aquilo ali é a fluorescência de oxigênio e nitrogênio. Agora, nós não vemos no tubo de raio-x, ok? Você não vê isso, mas ela está sendo gerada, porque não tem o fluxo do síncrotron. Né? A amostra está aqui. Agora, o detetor enxerga tudo isso. Esse é o problema. Você não vê que no feixe de raio-x você está gerando fluorescência da mistura gasosa, mas o seu detetor enxerga. Então, seu background vai lá para cima. Né? Pois bem, então qual é a solução? Que no síncrotron é padrão, mas que nas difrações de raio-x a gente, via de regra, não tem. É colocar sua amostra em vácuo, para evitar que o seu detetor enxergue fluorescência de mistura gasosa. Ok? Muito bem. Essa é a base para a gente entender as características do equipamento. Com relação à preparação de amostra, qual é a melhor preparação de amostra que a gente pode fazer? Difração de raio-x. A melhor preparação de amostra chama spray dry. Eu trouxe aqui um exemplo de como ela é preparada e um exemplo da difração com a amostra preparada dessa forma. Vejam bem, de uma forma geral, essa é a distribuição de suas partículas em uma amostra preparada, ou por prensagem, ou por preenchimento lateral. Prensagem é aquele erro básico da pessoa que vai preparar a amostra de raio-x, coloca o pó no porta-amostra, vem com uma lâmina de vidro e prensa. Você gera alinhamento preferencial, porque especialmente as suas amostras não tiverem com um pó muitíssimo fino e elas tiverem uma orientação como silicato, por exemplo. Formam agulhas, formam placas, isso se orienta. Muito bem. Preenchimento vertical, como é que funciona? É chato trabalhar com isso, mas funciona. São duas lâminas juntas em que você preenche de cima para baixo. A sua amostra cai verticalmente no seu porta-amostra. Você não prensou, mas assim mesmo você gera fisicamente uma orientação preferencial, porque depende como é que o grão cai, né? Se eles caírem em pé assim, ó, está 100% orientado. Também funciona, mas não é grandes coisas. Qual que é a melhor forma de preparação da amostra, então? É o spray dry. Como é que você prepara o spray dry? Você faz uma suspensão da sua amostra
Veja aqui a gente tem aquele coisa de pintura, né? Tipo, eu esqueci o nome disso. Enfim. É um aerógrafo de pintura. Você faz uma suspensão com a sua amostra, não precisa ser muito, pode ter mais solvente do que a amostra, mas de qualquer forma, ao gerar um fluxo de ar com a sua amostra se chocando contra um anteparo, você recolhe o pó da sua amostra seco, porque tem esse fenômeno é tão eficiente que ele seca durante essa pressão por causa da pressão que você faz no aerógrafo. Bom, e daí? Né? Bom, o e daí é que esse simples processo pega essas suas partículas e cria uma série de pequenas esferas. Pensem bem, as esferas não têm lado, então a quantidade de luz dispersa nessa esfera é muito menor do que se você tiver com partículas irregulares. E tanto geram esferas, qualquer procedimento que você faça com isso, que está sendo feito aqui é com silicato, essas imagens são de silicato, e olha no microscópio eletrônico como ficam. Isso aqui é após a preparação de um silicato com spray dry. Os silicatos são placas, para quem já trabalhou com isso, sabe a dificuldade que é trabalhar com silicato e orientação preferencial. Muito bem, e em que isso gera na difração de raio-x? Então vejam aqui uns exemplos. Nós temos aqui 3 alumínios silicatos, clorita, muscovita, albita e a calcita, que não é um silicato. Vejam que na faixa onde a maior evidência da orientação preferencial, entre 28 e 36, vejam aqui as cores diferentes das orientações preferenciais por fase. É uma loucura, eles deveriam, nessa faixa, superpor a difração, porque o esqueleto do alumínio silicato é o mesmo. Então, eles deveriam estar 100% superpostos. Não vão estar nunca com qualquer outra preparação que não seja o spray dry. Uma vez preparada com spray dry, veja como fica a difração. Todas as fases na faixa onde o esqueleto é comum se superpõe. Por quê? Porque você acaba com a orientação preferencial de qualquer uma ao produzir as esferas. Então, qual é a melhor forma de se preparar uma amostra para difração de raio-x? É usando spray dry. Por que muita gente não vai preparar? Porque o povo chega às vezes lá no laboratório com 2 miligramas de amostra para fazer. Se for colocar isso no spray dry, você vai perder pelo menos 50% disso. Né? Mas difração a gente tem que entender o seguinte, é uma técnica que depende da amostra. Se você não tiver amostra, não tem difração. Então, para quem tem amostra suficiente, prepare adequadamente. A qualidade da sua difração vai ser infinitamente maior se ela estiver adequadamente preparada. Né? Muito bem. Respondido a pergunta de qual é a melhor forma de preparar uma amostra para a difração de raio-x, nós podemos discutir um pouquinho o one tampar. Bom, quais são as partes do one tampar, só para a gente localizar ali e entender o equipamento, né? Bom, aqui você tem, não vou seguir essa numeração, tá? Você tem todo o corpo de fechamento e isolamento da radiação, a partir do momento em que o tubo está ligado. Os vidros contêm chumbo, isso é um peso infernal, essas janelas, por conta do chumbo no vidro. Aqui em 4 você tem a câmara do tubo de raio-x, a cabeça do raio-x é essa parte aqui em cima. Essa aqui em 5 é toda a ótica primária, ali você tem o feixe de raio-x sendo colimado, os espelhos, a parte do solar, as fendas. Aqui é só a amostra, esse aqui é só um dos porta-amostras que ele possui, e aqui a parte de detecção, a sua ótica secundária, onde você tem aqui o solar de chegada, colimador e o detetor de estado sólido. Basicamente é isso aí. Bom, raio do goniômetro. O raio do goniômetro é aquele onde tanto fonte quanto detetor estão presentes, então é um raio por aqui assim. E o raio do equipamento é esse todo metálico aqui, que é o que dá essas características especiais para o equipamento. Né? Pois bem, a ótica primária. Bom, então, ótica primária é tudo que está aqui dentro desse invólucro. Essa luz verdinha aqui está significando exclusivamente que tem energia no tubo, mas o tubo não está ligado. Ele está em stand-by. Quando o tubo está ligado, acende uma luz vermelha dizendo que você tem raio-x sendo gerado. Pois bem, então essa é toda a ótica primária aqui. Vamos ver primeiro a ótica primária e depois a gente discute um pouquinho a ótica secundária. Né?
Bom, o tubo de raio-x, vejam bem, é isso aqui, ele é composto por essa cabeça, tem toda uma parte eletrônica. Esse equipamento, ele é plug and play, ou seja, você coloca o tubo, conecta os cabos, ele sabe que você pôs um tubo de cobre, reconfigura toda a parte ótica e de fendas para um tubo de cobre e ele está pronto para uso. Você não tem que fazer isso manualmente, coisa que em outros equipamentos a gente tem que fazer. Então, o tubo é exatamente essa parte. Veja que aqui você tem uma luz vermelha acesa. Essa foto foi tirada com o equipamento em funcionamento. Então, além do tubo estar energizado, ele está gerando raio-x. Muito bem. Se a gente abrir essa... Bom, aqui só alguns detalhes. Eu não vou ficar lendo isso aqui. Eu acho um saco assistir seminário que a pessoa fica lendo o que está escrito. Leiam. Eu não faço isso. De qualquer forma, a gente pode trabalhar até uma potência de 3 kW. Ele está configurado hoje para trabalhar com 2. Por quê? A gente economiza tubo. E outra, o 3 é para quando a gente tem acessórios em que você tem que fazer o feixe atravessar um espaçamento maior. Então a gente precisa de uma potência maior. Né? Ok. Se abrirmos a ótica primária, o que a gente vê lá dentro? Né? O que a gente vê lá dentro é aqui a camisa do tubo, o tubo entra e encaixa nessa posição. Aqui você tem os solders de colimação. Aqui a gente tem os espelhos. Esse equipamento veio com 2. O flat, que é na realidade um espelho de difração convencional, e o monocromador. Isso tudo é ajustado automaticamente. Você seleciona de como você quer fazer a medida. Um dos acessórios que a gente pode adquirir e adicionar, e ele entra no lugar dessa peça, na realidade você substitui essa peça por outra, é tendo o feixe paralelo, que é um espelho de Goebel em que paraleliza o feixe de raio-x. O equipamento não vem com ele. Vejam que toda a ótica primária fica dentro daquele invólucro, e isso aqui está submetido a vácuo. Qual que é a vantagem disso? Desde a geração do raio-x no tubo até a hora em que o raio-x sai da sua ótica primária, não tem fluorescência gasosa. Ok? Porque está no vácuo, você não tem gás ali dentro, não gera fluorescência. Muito bem. Esse equipamento está munido, então, desse espelho e deste espelho. O monocromador e o espelho convencional Bragg-Bretagne. Um adicional que pode ser colocado é o espelho para medida em paralelo, com feixe paralelo. Isso aumenta a intensidade significativamente. No Shimashi a gente tem um policapilar. O policapilar é uma pecinha, uma seção reta de um cano, como se fosse, onde você tem 500 mil de fibras ópticas ali dentro. Então, o que ele faz com o feixe, uma vez criado, ele sai nessa configuração, ele é sempre divergente, naturalmente. Então, por isso, uma coisa é o fluxo que você tem no tubo, outra coisa é o fluxo que chega na amostra, que chega no detetor, porque ele vai ser sempre divergente. O que o colimador faz é o seguinte, por reflexões internas, ele faz isso com o feixe. Quando a gente usa o policapilar, a gente aumenta em 100 vezes o fluxo de radiação sobre a amostra no Shimatsu. Né? Então, esse é um acessório que vale muito a pena adicionar, vai aumentar significativamente a intensidade dos picos. Não aumenta a resolução, mas aumenta as intensidades. Né? Muito bem. Ótica secundária. Ótica secundária é a parte do detetor, também toda submetida a vácuo. Vejam aqui uma foto interna da parte secundária, da ótica secundária. Esse aqui, ó, é o barramento que é o detetor. Esse equipamento usa um detetor 1D. Vamos ver as diferenças. Nós temos detetor 0D, 1D e 2D. O 0D lê em linha. Então, ele varre a que você mandou lendo um ponto por vez. O detetor 1D é uma área, é como se fosse um paralelepípedo, ele lê toda a detecção sobre aquela área. O 2D é um detetor de área, então é como se sua amostra estivesse dentro do detetor, toda a superfície externa está lendo os fótons que chegam a ele. Então, é isso que está escrito aqui, ó. O 0D, ele lê em linha. Então, toda a leitura que você está fazendo de sua amostra, você está fazendo linha a linha, ponto a ponto, no seu círculo de difração. No caso de um detetor 1D, que é o que esse equipamento existe, você lê a área sobre esse
sobre essa figura aqui. Ó. Toda essa área aqui é lida simultaneamente, essa é a vantagem. Por que simultaneamente? Porque um detetor sólido é como se fosse isso aqui. Ó. Cada ponto desse aqui é responsável pela leitura de um ponto equivalente a este aqui. Então, esse equipamento ele tem um detetor sólido, 1D, 55 por 55 microns, o que dá a seguinte característica: ele consegue 97% de linearidade para contagens até 100 mil contagens por segundo. É linear. E se a gente considera todos os pixels existentes no 55 por 55, ele consegue linearidade, 97% de linearidade em 25 milhões de pixels do barramento. Qual que é a vantagem disso? Ele conta muito mais do que um detetor convencional. Vocês vão ver a diferença de tempo gasto. Né? Isso aqui é silício. Aqui tem duas curvas. Eu aproveitei esse gráfico aqui para falar duas coisas. Aqui tem duas curvas. Tem uma curva em azul e tem uma curva em vermelho. Reparem que elas estão 100% superpostas, certo? A contagem é a mesma para as duas. A diferença é de 300 contagens. Uma está com 30.500, a outra está com 30.200 contagens. Muito bem. O vermelho foi feito em um equipamento da física, um experimento com 30 minutos, 35 minutos. É um excelente equipamento que eles têm lá, um pano analítico, ótimo equipamento. Foi feito em 35 minutos a curva em vermelho. Essa curva em azul foi feita aqui com o Mantopar. Gastou 3 minutos e 15 segundos para fazer a mesma difração. Por quê? Por causa do detetor 1D. Ele conta todo mundo ao mesmo tempo. Então você gasta 10 vezes menos tempo de contagem. Certo? Então vejam que não é a questão da qualidade, é a questão de uso do equipamento. Você precisa de 10 vezes menos o tempo para fazer a mesma medida. Né? Muito bem. Em que esse detetor também ajuda? Ajuda na resolução. Muito bem. Aqui a gente tem magemita cúbica, a magemita tetragonal lida em 2 equipamentos. Tá? Aqui eu vou fazer um adendo. Como é que a gente trabalha com o ajuste de nêutron de magemita? Trabalhar com uma célula tetragonal em nêutron é um inferno. Por que é um inferno? Porque essa célula unitária ela tem A igual a B e C igual a 3A. Se você for impor todos os vetores de magnetização em C igual a 3A, você vai precisar de umas 8 ou 9 horas de processamento para ajustar essa estrutura. Então, qual que é o macete para você trabalhar com difração de nêutrons em uma estrutura desse tipo? Você considera que você tem um empilhamento de 3 cubos. A, certo? Determina a parte magnética em um cubo e propaga no espaço para os outros 2, já que a célula C é igual a 3A. Então, na realidade, o que a gente faz em nêutron? Você ajusta a célula AAA, 3As, e em um dos lados você propaga 3 vezes aquela distribuição dos vetores magnéticos. Aí a gente reduz em 8 horas o processamento. Bom, mas no equipamento θ, 2θ, não θ, vejam as duas medidas feitas. Esses picos que vocês estão vendo aqui no θ, é porque é o que a gente chama de linhas de superestrutura. O que significa dizer que aqueles 3 cubos não estão perfeitamente encaixados um em cima do outro. Eles deslocaram lateralmente um em relação ao outro. Então, qual que é a primeira conclusão que você tira ali? O empacotamento não é perfeito. Agora, no equipamento θ, 2θ, você não enxerga essa informação. Porque você não vê as linhas de superestrutura aqui. Ó. Não estão presentes. Não está presente. Esses 2 aqui não estão presentes. Esses 2 aqui não estão presentes. Então, se você faz a leitura desse material no equipamento θ, 2θ, essa informação você não tem. Você vai continuar achando que aquele empacotamento é perfeito. Então, você precisa de resolução e contagem para enxergar esses detalhes de estrutura. Essas linhas aqui estão dizendo que o empacotamento aqui não é exato. Isso foi feito nesse equipamento. Muito bem. Diferença da ótica está em vácuo ou não. Essa linha azul é uma
é um padrão lido no equipamento em que a ótica não está em vácuo. A linha vermelha é lida sob vácuo. Vejam o quanto a fluorescência gasosa traz de diferença na qualidade da difração. Você não vê essa fluorescência, mas o detetor enxerga. Né? Então reparem que a diferença é brutal. Né? Mesmo em alta escala aqui, ó, você vê que uma medida feita fora do vácuo e uma medida feita em vácuo é muito diferente. E vejam que a amostra não está em vácuo ali. É só a ótica primária e ótica secundária. Nós ainda podemos botar a amostra em vácuo, que melhoraria mais ainda a qualidade dessa difração. Mas para isso a gente precisa de um acessório que nós não temos. De qualquer forma, aqui é apenas uma medida sem vácuo e com vácuo, mas com a amostra em meio gasoso. Ok? Largura. Segundo o padrão NIST, o único padrão, de fato, em que a gente pode fazer medida de largura, meia altura e difração de raio-x é o hexaboreto de lantânio. Silício é ótimo padrão, você ajusta a posição dos picos, você ajusta eventualmente a largura e meia altura do seu pico para saber se o seu equipamento está promovendo alargamento ou não, mas ele não é o padrão internacional para avaliar a largura. O padrão internacional para avaliar a largura é o LAB6. E o padrão NIST determinado por LAB6 é de 0,021 graus 2 θ neste pico aqui, avaliado. É o pico de 21 e alguma coisa, 36. Esse equipamento, eu fiz a medida lá, nós chegamos a 0,023, mas a amostra está em mistura gasosa, não está em vácuo. Aquela medida NIST é com a amostra em vácuo. Okay? E por que você tirar a amostra do vácuo vai aumentar a largura? Porque aumenta a fluorescência. E ao aumentar a fluorescência, você tem dificuldade de identificar qual é o máximo do seu pico, porque o seu background sobe junto. Então você tem que determinar exatamente qual é a intensidade do pico e qual é a emissão do pico, sem a emissão do seu background. Então, quanto mais fluorescência você gerar, maior dificuldade você vai ter de avaliar um padrão NIST com o real. Por falar nisso, tem uma outra dúvida que o povo me pergunta aqui, que às vezes me pedem para tirar dúvida, e o povo fala assim, a minha amostra não está batendo com o padrão do CCDC. Os parâmetros de rede não estão de acordo. Bom, vamos tirar uma dúvida. CCDC não é padrão. O banco de dados CCDC é feito por cada autor que trabalha com uma fase e deposita o seu arquivo CIF. São todas amostras reais. Não tem padrão NIST no CCDC. Então, o fato de você sintetizar uma fase, comparar com o CCDC e ter desvio de pico, só significa dizer o seguinte, o seu parâmetro de rede não é exatamente o parâmetro de rede da amostra que alguém sintetizou antes e que depositou no CCDC. Aquilo não é um padrão. Ok? Os padrões NIST são caríssimos. 1 grama de um padrão NIST está na faixa de $5.000. O CCDC é feito com amostra real. Eu mesmo já depositei 3 estruturas no CCDC, com amostras de fármacos normais com os quais eu trabalho. É amostra real, que não é padrão. Né? Ok. Tirada essa dúvida, então essa aqui é a difração do LAB6, feito aqui no Anton Par. A largura determinada é de 0,023 graus 2 θ, muito próximo do que é determinado pelo padrão NIST, mas, como eu falei, a amostra não está sob vácuo. Então a gente não ia chegar nunca àquela largura mesmo. Muito bem, com relação aos acessórios, para a gente terminar então essa breve apresentação. Primeiro acessório, esse é o que, em particular, e a opinião pessoal, eu acho que é o que o departamento deveria investir em. Ao final tem um slide com os preços dos acessórios, mas enfim. Esse aqui é um acessório chamado EVAC. Na realidade, reparem o que é que ele faz. Ele coloca a sua amostra agora dentro de um container que é sob vácuo. Então, toda a linha, todo o feixe de raio-x agora, desde a produção do feixe até a detecção, fica sob vácuo, inclusive a sua amostra. Ok? Então, veja, o feixe é gerado,
Ele passa por janelas específicas, aqui está a janela específica, veja a conexão da fonte com o acessório, a sua amostra está posicionada dentro, não há diferença alguma na sua amostra. A única diferença é que agora a sua amostra também está sob vácuo. Então, desde a geração do raio-x, difração na amostra e detecção, o sistema inteiro está sob vácuo. Isso aumenta muito a qualidade do resultado, né? Por conta da não geração daquela luz espalhada, primária e secundária. A primária você vai sempre gerar, mas ela não é amplificada pela secundária, né? Muito bem. Qual é a imensa vantagem desse equipamento? A imensa vantagem desse equipamento é um acessório, você só tira aquele porta-amostra e coloca o outro no lugar. Ele também é plug and play, então só colocar o equipamento se configura para usar o EVAC. A grande vantagem dele é você poder, pelo fato de agora a sua amostra estar sob vácuo, fazer também SACS e PDF. Para quem não sabe, a potencialidade do SACS é Small Angle X-Ray Diffraction, em que você faz leituras de 0 até aproximadamente 6 graus 2 θ. Essa é a região de SACS. Em que isso é útil? Material amorfo, polímero, nanoparticulado. Você consegue qualquer informação cristalográfica com SAC nesse material. Coisa que você não consegue na difração. Põe um nanomaterial na difração para você ver o que dá. Você não consegue diretamente essa medida, né? Pois bem, só para a gente ver. Esse aqui é um exemplo de SACs feito sobre o envelhecimento de material farmacêutico durante o período de armazenagem em estante. Então vejam aqui, ó, a região SACs é exatamente essa pequena região aqui, ó, do 0 até mais ou menos essa quantidade aqui, ó. Sendo que a baixo ângulo, a bem baixo ângulo, estão as maiores informações. Vejam que aquela leitura feita na região de SACs mostra que esse material, ao envelhecer, ele está sofrendo uma pequena alteração na sua estrutura. E ao sofrer pequena alteração na sua estrutura, você tem que determinar se aquilo é suficiente para o material continuar ativo ou não. Então, em fármaco, essa é uma informação absolutamente essencial, né? Aqui, uma outra informação viável só a partir da medida SACS, veja que as medidas em ângulo aqui estão abaixo de 1 grau, é deslocamento de pico, mostrando a formação de empacotamentos distintos com o envelhecimento. E em que isso vai interferir num fármaco, empacotamento distinto ao envelhecimento? Solubilidade. O fármaco tem que ser solúvel. Você ingere o material, ele tem que ser solúvel. Se ele não for solúvel, você ingere e elimina. Então, você não pode alterar no tempo de armazenagem características que influenciem a solubilidade do material. E a gente acessa isso com uma medida simples de SACs. Enfim, é uma potencialidade que a gente pode fazer aqui no departamento. Uma vez ampliado para 400 milímetros o raio desse difratômetro e com o acessório em que põe a sua amostra em vácuo, a gente conseguiria trabalhar na faixa de 1 a 300 nanômetros com SACs. Equipamentos de SACs vão a tamanhos um pouco menores, mas aí também é um equipamento de 4, 5 metros de comprimento, né? Ok. PDF. Em que o PDF ajuda? Para qualquer coisa que não tenha uma estrutura organizada a longa distância. A isso a gente chama de amorfo ou nanoparticulado, em que você não acessa de uma forma geral via uma difração de raio-x convencional. Como é que a medida de PDF é feita? Aqui, olha, eu coloquei um comparativo de 3 tubos. Tubo de prata, comprimento de onda 0,52 angstrom. Tubo de molibdênio, 0,72. E tubo de cobre, 1,56. Definitivamente, cobre não é o melhor tubo para fazer PDF, Pair Distribution Function. Porém, dá para fazer? Dá, desde que você não tenha fluorescência. Por causa do alargamento que a fluorescência vai gerar no seu pico. Então, vejam, qual que é o procedimento? Bom, eu não vou falar nas equações, porque não faz sentido, não é o objetivo do seminário. Mas o procedimento você faz a leitura da difração aqui nos 3 tubos respectivos, a prata está em vermelho, o molibdênio está em preto e o cobre em azul, então você faz a difração de raio-x, converte a difração para a função Q,
a partir dessa equação. Vejam que o fato de você trabalhar com um tubo de comprimento de onda muito grande, que é o caso do cobre, um 56, perto do ponto 52 da prata, faz com que o valor de Q varrido seja muito menor. Essa é a limitação de usar tubo de cobre em PDF. Né? A gente vai varrer só até esse valor de Q, aproximadamente 8. Se você usa um tubo de prata, a gente consegue ir a 22. Então, alguma informação você vai perder por conta do tamanho do comprimento de onda que você está usando na medida. Né? Pois bem, quando você pega, então, esse f de Q e transforma na sua função equivalente em função G em função de R, a gente tem uma coisa parecida com isso aqui. Isso aqui é só uma faixa, tá? Aqui está de 2 a 12. Aqui a gente está pegando de mais ou menos 2 até 30. Essa faixa que vocês estão vendo ampliada aqui é essa inicial aqui, ó, de 2 até 12, mais ou menos. Tá? Você ajusta esse gráfico. O que esse gráfico te dá? Bom, o que esse gráfico te dá são as vizinhanças de primeira e segunda esfera mais próximas do átomo que você está monitorando. Então, se você está monitorando esse átomo, então essa primeira esfera vai te dar este pico, a segunda esfera de coordenação, essa daqui, este pico, a terceira esfera de coordenação, este pico, e você monta o quebra-cabeça igual você faz com a difração de raio-x a partir do ajuste de Richterville, só que aqui você faz a partir de uma medida indireta, que é o distanciamento entre um átomo e outro. Não é ligação. Porque o que ele está medindo é a primeira e a segunda esfera de coordenação. Não é a ligação entre um átomo e outro, o tamanho da ligação entre um átomo e outro. Mas você monta o quebra-cabeça e você sabe, numa rede cristalina, onde cada átomo está, em função do distanciamento determinado a partir do PDF. Onde é que isso é útil? Material amorfo e nano. Você calcula esses distanciamentos e monta o quebra-cabeça. Né? Então, o que o PDF te dá é mais ou menos isso. A primeira esfera de coordenação, a segunda esfera de coordenação, e assim sucessivamente, você vai tendo picos, ajusta, e a partir do ajuste você monta a estrutura química. Extremamente útil para fármaco e nanoparticulado. Nós não temos isso no departamento de química. E poderíamos fazer, porque o tubo de cobre nós temos. Veja que a gente perde um pouco de resolução por causa do comprimento de onda. Vejam aqui, ó, essa informação aqui, ó, por exemplo, você tem no tubo de prata, você tem no tubo de molibdênio, mas não tem no tubo de cobre. Agora, o que é essa informação tão pequena? Bom, eu sei. Para quem estiver começando a trabalhar com isso, vai ter que aprender um pouquinho. Mas isso aí é um vizinho distante. É um vizinho de primeira ou segunda coordenação atrás do primeiro plano. É como se você estivesse lendo esta estrutura aqui e tivesse um átomo aqui atrás dele. Aqui, ó. Então você vê aquele pequeno sinal. Na realidade, você está vendo a profundidade e não o vizinho imediato no plano. Né? Mas, enfim, essa informação, sabendo o que é, você sabe se ela vai ser importante ou não para o ajuste. Né? Mas vejam a qualidade, olha. Isso aqui com um tubo de prata, que é caríssimo e consome rápido, porque a prata é muito maleável. Essa informação basicamente é a mesma com o tubo de molibdênio. Mas veja com o tubo de cobre, que é o comum. A gente não perde muita informação, vai para trabalhar com ele. Mas qual que é a condição? Não ter fluorescência. Então você tem que pôr a amostra no vácuo. Não tem jeito de tentar usar tubo de cobre, fazer PDF, se você está gerando fluorescência gasosa. Esquece. O que vai acontecer é que essa curva aqui, esse pico aqui, muito provavelmente, se tiver fluorescência gasosa, você vai ver um pico só. E aí você começa a fazer interpretações completamente equivocadas da estrutura com a qual você está trabalhando. Então, para que isso funcione, tem que estar no vácuo. Então, o EVAC permitiria fazer saques e PDF com o próprio tubo de cobre, por conta de todas as óticas e amostras sobre vácuo. Ok. Segundo acessório que é interessante para esse equipamento, dos 4 que eu vou mostrar, é o feixe paralelo. Eu mostrei para vocês na ótica primária, a gente substitui uma pecinha, põe outra. A pecinha é exatamente essa. Aqui em cima é o Bragg bretano convencional, nessa de baixo aqui é o monocromador, aqui embaixo tem o feixe paralelo. Então é só trocar uma pecinha e encaixá-la. Ela se prende de forma magnética. Câmera TTK 600 é um outro acessório que entra do jeito que o EVAC entrava ali. Qual que é a vantagem dessa câmera? Essa câmera nos permite, veja aqui a parte interna, nos permite trabalhar de menos 190 usando nitrogênio líquido ou menos 10 usando ar comprimido, até mais 600. Para quem trabalha com
um polímero sabe a dificuldade que é calcular a temperatura vítrea. Você calcula com uma difração de raio-x. Basicamente, a temperatura vítrea é onde você tem um maior movimento atômico, na sua rede ela fica mais maleável. Se você medir a difração durante essa transformação, você vê, via de regra, uma transformação de grupo espacial. Então, você identifica exatamente em que temperatura você teve a transição vítrea do seu polímero. Né? Uma outra forma de fazer isso é análise térmica, usando DSC, não TG. Pois bem, então, com nitrogênio líquido, desde menos 190 até mais 600, e com ar comprimido de 10 a 600. Em que meio de atmosfera? Qualquer um. Toda a parte interna ela é revestida contra a corrosão. Então, você pode usar qualquer gás inerte. Inerte, porque tem que ser inerte com sua amostra, naturalmente. Né? Bom, e permite tanto reflexão quanto transmissão. Então, é uma câmara de imensa utilidade no departamento de química. Quantos grupos aqui trabalham com polímeros, quantos grupos trabalham com materiais, precisam de averiguar transições cristalográficas a baixa temperatura? A gente não consegue fazer isso hoje, você não tem um sistema que faça isso. Esse equipamento permite com um simples acessório. Né? Muito bem. Terceiro acessório que eu acho interessante é a câmara de reação. Essa câmara de reação, veja que aqui você tem todas as partes de conexão plug and play com o equipamento, ela permite que você faça reações sólido-sólido e sólido-gás até 900 graus Celsius com uma pressão de 10 bar. Muitas reações em estado sólido, que hoje são feitas, inclusive no nosso espaço para reações perigosas, podem ser feitas dentro de uma câmara de reação no difratômetro, monitorando que fase está sendo formada, que fase está sendo perdida, porque a difração é feita em loco. À medida que a reação ocorre, você vai obtendo a difração. Né? Então, é outro acessório que, em minha opinião, é muito útil para o departamento de química. Aquela TTK 600 que eu mostrei para vocês, a vantagem dela é ela conseguir ler com nitrogênio, desde lá de baixo, menos 190. A Anton Park tem câmeras que vão até 2.500, mas aí ela não refrigera. Ela só faz aquecimento. Né? Aí é muito específico o uso, só para quem precisa trabalhar com temperaturas muito altas. Né? Muito bem, o último acessório que eu acho interessante para o departamento de química, em especial para quem trabalha com eletroquímica, é que você pode medir uma célula eletroquímica funcionando in situ. É um porta-amostra, na realidade, que você precisa. Claro que você precisa de um potenciostático, mas para quem tem, não precisa dele. Né? É só conectar, deixar o equipamento, tem espaço suficiente para você pôr o equipamento lá dentro. Mas a célula você precisaria. Na realidade, um porta-amostra com todas as conexões elétricas necessárias. A sua célula entra aqui dentro, na forma de moeda. Você tem esse porta-amostra para células que são quadradas, para células que são paralelepípedos e tudo mais. Você monta a célula no equipamento, ele fica nessa configuração, os cabos são conectados diretamente, e a partir do seu potenciostático você faz carga e descarga da sua pilha e acompanha como a parte cristalográfica se comporta. Né? Veja que aqui é em sistema aberto, não precisa de nada. Né? Pode ser feito dentro do... Essa foi uma pergunta que eu fiz para o diretor da Anton Park, que estava aqui, o gerente da Anton Park, estava aqui antes desse seminário, eles vieram visitar o laboratório com o equipamento instalado. Eu perguntei se a gente poderia colocar a célula eletroquímica dentro do EcoVac, para que você faça a medida eletroquímica em vácuo. Ele falou que sim, porque o EcoVac tem as conexões próprias para você passar os fios todos de conexão. Então, você pode fazer essas medidas em vácuo em qualquer ambiente que você queira. Um ambiente oxidante, um ambiente redutor. Saber como é que a célula se comporta. Bom, último slide para a gente acabar. Quanto é que custam esses acessórios? Né? Olha só, o EcoVac, que é o mais caro, ele precisa de 2 para funcionar. O próprio EcoVac, essa parte circular aqui, e uma bomba de vácuo. Ele custa hoje 42 mil euros. Não é nenhum preço absurdo, mas 42 mil euros é o custo do equipamento. E a bomba de vácuo, 5 mil. Para poder fazer sax e PDF. Um equipamento que você já tem. É um equipamento que custa 1,5 milhão. Você pagar 42 mil dólares não é nenhum absurdo. 42 mil euros, que hoje é quase a mesma coisa que dólar. Não é nenhum absurdo. Vai dar aí o quê? Uns 250, 260 mil reais no sistema. E amplia significativamente a capacidade de análise. A câmara de temperatura TTK, 15 mil euros. É quanto custa o acessório.
A unidade de controle de temperatura para medidas dentro dessa câmara aqui, ó, custa 12 mil. E o porta-amostra, aquele para medida elétrica, ele custa 3.291 euros. Veja bem, esse porta-amostra pode ser feito. Eu estou mostrando para vocês o que está disponível. Eles têm um porta-amostra de background igual a 0, que eu construí um. Eu peguei um porta-amostra que veio junto do XRD 500, pedi ao Anderson para que usinasse, diminuísse em 0,5 milímetro a profundidade do porta-amostra, e eu usei um que eu tinha construído em Dublin. Ele encaixa perfeitamente. Quanto é que custa o porta-amostra de background igual a 0? 1.500 euros. Eu fiz aqui semana passada. Uma maioria desses porta-amostras podem ser feitos. Os acessórios não, mas os porta-amostras sim. Né? Então vejam, do jeito que vocês viram, tudo aquilo que eu mostrei, já aumenta significativamente a qualidade das difrações que a gente pode ofertar no departamento de química. Com esse grupo de acessórios, e em particular, na minha opinião, aí é a opinião pessoal, o EVAC é a condição em que você pode obter a melhor resolução hoje em difração de raio-x. Não tem nada que dê uma resolução melhor. Quando você puser tudo, inclusive a amostra, em vácuo. Certo? Eu combinei com o engenheiro, com o gerente da Anton-Par, eu vou mandar uma amostra minha, eles vão mandar para Graz, na Áustria, para fazer uma medida com o EVAC e comparar a medida com e sem. Quando estiver disponível, eu disponibilizo via e-mail do departamento para que vocês vejam a diferente qualidade. Vai dar muita diferença, porque além da amostra não gerar fluorescência, você teve que ampliar o raio do goniômetro para 400 milímetros, vai aumentar a resolução da medida. Né? Mas eu quero ver funcionando, né? Eles não têm instalado no Brasil esse acessório. Então não dá para ir em algum lugar fazer essa medida. Como eu fiz quando a gente foi instalar o Shimatsu. Eles tinham um laboratório com tudo instalado em São Paulo, eu fui lá e medi. Então dava para ver o quanto melhorava. Mas a Anton-Par, esse é o primeiro equipamento que a Anton-Par vende. Qual que é, na minha opinião, o melhor diferencial da Anton-Par em relação a outros fabricantes de difração de raio-x? A Anton-Par é uma fundação. Ela é uma fundação, é um joint venture entre a Universidade Austríaca, em Graz, e uma universidade suíça. E o que significa dizer que ela não é uma companhia e portanto, não está sujeita ao que aconteceu com a Siemens ser comprada pela Bruker, e a Bruker falar o seguinte, olha, não quero vender mais pedaços da Siemens. Acabou. Quem tiver Siemens vai usar até a hora em que der um problema. Porque a hora que der um problema, eles não vendem uma lâmpada. Então, esquece. Sendo uma fundação, não tem esse risco de acontecer, porque isso pertence à instituição. Então, é um diferencial significativo da Anton-Par em relação aos outros fabricantes de difração hoje. E não acontecer também o que aconteceu com o Shimatsu. Né? Ano passado, nós fomos surpreendidos, eles mandaram um memorando dizendo, ó, parando de fabricar. Então, em 10 anos, vocês têm peça. Daqui para frente não tem mais. Você vai fazer o quê? Pensar em comprar outro, porque daqui a 10 anos você não tem mais difração. Funciona assim. O meio empresarial é desse jeito. Enfim, é isso que eu queria mostrar para vocês com relação ao equipamento que nós temos disponível no departamento de química, aqueles acessórios que nós podemos comprar, a imensa diferença na qualidade que vai ter nas difrações em função das características do equipamento. E, bom, estou aberto aí a perguntas.